Oi gente, tudo bem com vocês? Cá estou, em ritmo de Copa, feliz da vida porque chorando se foi quem um dia só nos fez chorar. A Alemanha foi pra casa, gente, e nós estamos felizes aqui, rumo ao Hexa, se Deus quiser, dessa vez vai. Então, gente, hoje eu estou aqui bem plena, com a minha camisetinha linda do Brasil, porque eu vim fazer o resumo pra vocês deste período. Yes! Então vamos lá, roda a vinheta. Então, gente, o que acontece? Esse período eu tive, assim, alguns problemas durante o meu período por várias coisas, por questão de tempo, por questão de sede, mas vou explicar certinho pra vocês. Como vocês sabem, né, ano passado, no finalzinho do ano, eu comentei com vocês que a nossa faculdade iria mudar de sede. Então a gente estudava numa sede e eles iam mudar todos os cursos pra outra sede, que era onde tinha sede só de humanas. E aí, o que a gente fez? Mudou pra outra sede. Pra mim adiantou um pouquinho as coisas, porque agora demora menos tempo pra chegar na faculdade, mas é pouca coisa assim, não é algo muito significante. Enfim, nós nos mudamos para lá e por conta de toda essa mudança, eles tiveram que adaptar a sede para o nosso curso de Educação Física. Então eles ampliaram mais salas, arrumaram a quadra que não tinha e fizeram um monte de coisas. E por conta disso a gente demorou uma semana a mais para começar as aulas. Então nós perdemos uma semana toda, acho que não lembro se foi uma semana e pouquinho, a gente se atrasou para começar as aulas. Então por isso a gente já começou atrasado as aulas, né? E aí, beleza. Conhecendo as matérias. Esse semestre eu tive matérias de adaptada, que é com uma professora minha, que foi a mesma professora que eu fiz monitoria. Então, essa matéria a gente basicamente trabalhava sobre o conteúdo de adaptada, pessoas com deficiência, né? Então, todo o período foi em cima disso, conhecendo os tipos de deficiência, conhecendo como são adquiridas as deficiências. A gente até teve que fazer dois trabalhos, um no primeiro bimestre e um no segundo bimestre, com essas pessoas que tinham deficiência. No primeiro bimestre a gente foi num campus aqui da UFPR de Educação Física, conhecer os atletas de bocha. Então eram atletas que tinham deficiência e que praticavam a bocha. E aí no segundo bimestre a gente foi numa instituição aqui em Curitiba, na APA-BB, conhecer as pessoas que praticavam também esportes, que tinham deficiência, e a gente teve assim algumas vivências muito significativas, pelo menos pra mim. Eu sempre, como é que eu posso dizer? Eu sempre me senti muito bem nesse ambiente de pessoas com deficiência, sabe? Eu não sei, assim, eu sinto que eles trazem uma alegria muito, muito forte pra gente, sabe? Então fazer esses dois trabalhos pra mim foi muito legal e eu tô ansiosa pelo período que vem, que é o período que eu vou fazer o estágio obrigatório da faculdade numa instituição com pessoas com deficiência. Aí a gente teve também a matéria de eletiva 1 com essa mesma professora que tinha sido a minha professora que eu fiz a monitoria, com essa professora que deu adaptada, e foi ela de novo. Eu já tive assim um monte de matérias com ela. Essa matéria de eletiva era saúde e qualidade de vida, então basicamente a gente estudava sobre saúde e qualidade de vida das pessoas, dos indivíduos, como é que as pessoas estão hoje em dia, como é que está o índice de obesidade no Brasil, como é que é a alimentação delas e tudo mais. Basicamente isso. A gente também teve um trabalho para fazer com base nisso. A professora pediu no primeiro bimestre para a gente iniciar o trabalho, esse projeto, no primeiro semestre. Então no primeiro semestre a gente teve que escolher um ambiente onde a gente iria observar as pessoas e tudo mais. E aí o meu grupo foi para uma academia, e lá a gente observou como era o treinamento dos indivíduos e tudo mais. Fizemos uma sondagem sobre isso, que é tipo, como é que eu posso explicar? Nessa sondagem a gente colocou o que a gente estava fazendo, onde que a gente foi fazer, com quais tipos de pessoas e tudo mais. Aí no segundo bimestre a gente teve que executar esse projeto, então a gente teve até que fazer um folderzinho bem bonitinho, dando dica para as pessoas sobre isso, tivemos que apresentar o trabalho. Foi um trabalho grande assim, porque a gente teve que fazer o trabalho nas normas da BNT, então tinha muitas coisinhas pequenas assim que deu um certo trabalho para eu fazer com a galera do meu grupo, mas a gente conseguiu fazer. Eu vou mostrar pra vocês como que era o folderzinho pra vocês verem. Cadê? Olha só, gente, esse aqui foi, deixa eu ver se eu vou conseguir focar. Esse aqui foi o folderzinho que a gente teve que fazer, ó,
saúde e qualidade de vida, que na verdade a gente tinha que escolher um tema para o nosso projeto. Então a gente resolveu fazer o mesmo tema, que é o nome da matéria, saúde e qualidade de vida. Daí aqui dentro a gente colocou umas imagens dando dicas de alimentação. Aqui do ladinho tem dicas de atividade física, se eu não me engano, deixa eu ver. É isso, o que é atividade física e dicas de atividade física. E aqui o que são os exercícios físicos, deixa eu ver se tá focando, que são exercícios físicos que eles podem proporcionar no nosso dia a dia. Então, basicamente foi isso. Ela também pediu pra gente fazer um portfólio, que é basicamente esse portfólio, deixa eu só virar a primeira página. A gente teve que fazer anamnese, esse tipo de coisa. São vários tipos de protocolo para aplicação dos nossos alunos, né? Então a gente teve que fazer teste de flexibilidade, teste do Parkill, não sei se vocês já ouviram falar, mas o teste do Parkill e entre outros. A gente teve que montar o trabalho, encadernar e entregar para ela. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, tive natação. Eu já vou anteceder aqui pra vocês que natação foi a maior decepção da minha vida, porque eu já pratiquei natação fora da faculdade, e a natação pra mim ela foi algo muito bom, porque eu sou asmática, então eu tinha muitas crises de asma durante a minha vida toda, assim. Então eu era pequena, gente, vocês não têm noção quanto os meus pais sofreram comigo, me levando para o hospital, porque eu tinha muita crise de asma. Aquelas bombinhas de Aerolin, eu tinha assim, os montes, na minha bolsa, no meu guarda-roupa, na minha cama, debaixo da cama, tudo que é lado eu tinha uma bombinha daquela. Porque era a única coisa que aliviava as minhas crises e era a única coisa que deixava eu fazer algum tipo de atividade física. Então, às vezes, só de eu andar eu já tava fadigada, não, sabe? Era horrível. Quem tem asma sabe disso, que realmente é terrível. E quando eu comecei a praticar natação, foi assim, tipo, tiro e queda, sabe? Muitas pessoas me perguntam, Nina, mas eu tenho asma, eu tenho bronquite, eu tenho isso, eu vou conseguir fazer a faculdade? Gente, a melhor coisa que vocês vão fazer é a faculdade, porque os exercícios que a gente faz, as coisas que a gente faz na faculdade não são coisas que tem um volume muito grande de intensidade, sabe? Mas assim, se vocês começarem a praticar algum tipo de, por exemplo, fazer academia ou fazer natação, gente, isso vai ajudar muito vocês, mas muito mesmo. E a gente sabe desses benefícios para nossa saúde. Então, a natação para mim me ajudou muito. E quando eu entrei na faculdade, eu realmente esperava que iria ser algo tão bom quanto foi para mim, sabe? E não foi, gente, não foi assim. Talvez eu esteja errada, mas eu acho que não, porque isso é a opinião de praticamente 100% da minha sala. A minha professora, ela era muito ignorante, ela acreditava que só a metodologia dela estava certa, e uma das coisas assim que eu achei muito, sabe, foi ela falar pra gente que a gente não podia dar materiais para os alunos iniciantes da natação. Como que a gente não vai dar? Gente, eu aprendi a nadar com pranchinha de EVA, entendeu? Então o professor dava lá pra eu segurar a pranchinha e eu aprendi a nadar com isso. E ela dizia que não, que era super errado, que não sei o que, papá. Enfim, o nosso bimestre já estava sendo curto porque a gente começou atrasada as aulas, por conta da mudança da sede. E aí, sabe, a gente ficou o bimestre todo falando sobre adaptação sensorial, que é basicamente você ensinar o aluno a entrar na água para aqueles alunos que têm fobia, sabe, por exemplo. Você ensinar o aluno a entrar na água, daí o aluno anda na piscina, o aluno mergulha na piscina e sai, desce, sobe. Basicamente sobre isso. E aí quando a gente entrou no segundo bimestre, que foi bem corrido também porque teve a greve dos caminhoneiros, foi muito mais corrido, porque daí a gente teve que estudar cada aula um nado. Então a gente teve uma aula para aprender nado de peito, uma aula para aprender o crawl, uma aula para aprender borboleta, uma aula para aprender o costas. Então, tipo, foi muito corrido, tipo, muito corrido. E eu cheguei assim num nível que eu não aguentava mais ver ela na minha frente. E, gente, isso é muito ruim, sabe? Porque a partir do momento que o professor, ele é uma pessoa que você julga ser ruim, porque pra mim ela era uma pessoa, não uma profissional, ela era uma pessoa ruim pra mim, não vai mais, você não consegue ir, sabe, ir pra aula, tipo, nossa, hoje vai ter natação, não rolava, entendeu?
Eu achei assim que a metodologia dela foi muito falha em muitas questões, porque ela vendo a dificuldade das aulas, ela poderia, sei lá, adaptar a metodologia dela. Como ela disse várias vezes, ela tem anos de carreira, então assim, ela iria saber como melhorar isso. Mas não adianta, ela é o tipo de pessoa que se você abrir a boca pra falar com ela, ela te marca, ela te odeia, e se ela puder te mandar pro final por causa de um décimo, que foi o caso da minha amiga, ela iria te mandar, entendeu? A minha amiga só não fez a prova porque ela buscou outras formas pra não fazer a prova. Mas enfim, pra mim natação foi uma decepção. As provas dessa professora eram umas provas lazarentas. E assim, eu juro pra vocês, eu consegui passar porque ela dava 5 pontos de trabalho. Então, pra eu me virar, pra tirar o resto, eu consegui me virar. Mas assim, dizer pra você que eu sei te explicar certinho como é o nado de costas, como é o nado de peito, eu não sei. Tá? Eu não sei. Aí você vem, nossa, mas isso é uma falha tua, você deveria ter estudado mais. Gente, não é tão simples assim, sabe? Não é mesmo. Da minha prova, pra vocês terem noção, eu tenho um livro aqui de natação que eu vou mostrar pra vocês quando eu fizer a indicação de livros. Que eu peguei exatamente o que tinha no livro e escrevi na prova. E ela riscou tudo e disse que queria de forma técnica, que a gente explicasse de forma técnica. Mas como é que a gente vai explicar uma coisa de forma técnica se o professor não ensina de forma técnica pra gente? Quando a gente tava aprendendo os nados, ela falava dedão na coxa, ouvido no ombro, e não sei o que, e papapá. E quando chegou a prova, ela falou assim pra gente: eu não quero que vocês expliquem dedão na coxa e orelha no ombro, não sei o que. Tá, a gente vai escrever o que se foi assim que você ensinou a gente o bimestre todo? Entendeu? Como? Me diga. Enfim, como eu já disse, decepção define o que natação foi na minha vida. Próxima matéria, atletismo. Atletismo, assim, gente, corações por atletismo. Eu adorei muito a matéria. Eu já tinha ouvido falar muito mal da matéria, porque diziam assim que era muito conteúdo, que não sei o que, e certamente realmente é muito conteúdo, não vou mentir, é muito conteúdo. Mas, gente, o primeiro bimestre pra mim, juro, eu amei muito, porque a gente teve corrida de revezamento. Então quem já teve a matéria vai saber de 4x100, 4x400 e tudo mais. E, gente, corrida de revezamento foi uma coisa assim que eu achei fantástico, porque antes de você ter a matéria, você não tem muito conhecimento sobre. E aí depois que você começa a ter, cara, eu ficava olhando assim os atletas disputando, sabe? Eu ficava tipo, gente, queria muito fazer isso da minha vida, sério, eu achei demais, demais mesmo. E aí a gente aprendeu sobre as corridas de revezamento, tipo, desde o bloco de partida, né? Então, o posicionamento do bloco e tudo mais. E aí no segundo bimestre foi muito corrido, porque no segundo bimestre o meu avô faleceu. Pra mim foi muito difícil. Foi um baque muito grande. E eu tava, assim, 2 dias depois da morte dele, iam começar as minhas provas. Então por isso que eu fiquei sumida aqui do canal, porque eu já tive que manter a minha cabeça muito firme pra eu conseguir estudar. E foi muito difícil, assim, sabe, conseguir absorver todo o conteúdo, porque daí a gente começou a ter salto em altura, salto à distância, então foi bem corrido mesmo. E aí essa questão de ser muito conteúdo pegou bastante nessa parte, porque os professores sabiam que a gente tinha pouco tempo para aprender as coisas e mesmo assim eles continuavam jogando conteúdo pra gente, jogando conteúdo. Então quem já estudou rolo ventral, o flop, o tesoura, sabe que tem uma sequência de fases que o atleta tem que fazer antes de executar a prova. E a gente tinha que saber isso, então realmente foi muito complicado. O segundo bimestre pra mim de atletismo foi bem punk, mas o primeiro, assim, eu adorei, eu achei o máximo, e se eu pudesse eu ia ser atleta de revezamento, porque eu sei fantástico. A objetiva era sobre pedagogia do esporte. O que a gente teve que fazer nesse bimestre super corrido? A professora pediu pra gente fazer um portfólio online daí. E o que tinha nesse portfólio? Tinha vários estilos de metodologia de ensino. Então a gente teve que escolher um esporte, no meu caso eu escolhi o basquete. Foi sobre o basquete, né? Então foi assim, muita coisa pra fazer, porque o nosso portfólio, sei lá, deu quase 80 páginas no meu portfólio da minha amiga. E deixa eu ver o que mais tá faltando. Bioestatística, matemáticazinha básica pra gente, né, queridos? Como vocês sabem, eu já falei pra vocês que o nosso curso tem matemática sim, gente. Então, não adianta fugir, que uma hora a matemática vai pegar a gente e a gente vai ter que estudar.
Bioestatística, o primeiro bimestre pra mim foi tipo só flores, assim, sabe? Tipo, consegui lembrar de algumas coisas que eu fazia na escola, sabe? Umas continhas básicas, regra de 3, coisa que eu nem lembrava mais que existia, mas eu consegui fazer. Agora o problema foi no segundo bimestre. Que aí, gente, meu Deus do céu, foi terrível, eu juro pra vocês. A professora, coitada, eu falava assim, professora, não estou sabendo lidar com isso. Aí ela vinha, sentava do meu lado, eu juro pra vocês, gente, ela pegava na minha mão pra me explicar, juro. Ela pegava na minha mão, me explicava, fazia na minha calculadora, daí ela levava assim pra mim, conseguiu entender? Aí eu, consegui, prof. Ah, então tá bom, agora a gente vai aplicar mais uma coisa dentro dessa conta. E aí, gente, foi o semestre todo assim, sabe? Tipo, eu aprendi uma coisa e já vinha outra, aprendi essa coisa e já vinha outra, aprendi essa coisa e já vinha outra. E aí, gente, foi muito corrido, muito. Mas, apesar de todas essas coisas corridas e problemas que aconteceram, deu tudo certo, aprovado em todas as matérias. E, gente, eu já estou indo pro sexto período. Por isso que eu falo pra vocês, as coisas elas acontecem tão rápido que não vale a pena vocês desistirem, pararem no caminho, sabe? Eu já recebi mensagem de vocês falando que estão no terceiro, quarto período, que querem desistir. Gente, não dá mais pra desistir. Já tá acabando, sabe? A faculdade é tão pauleira, tão mata-mata, que quando vocês já estão terminando. Gente, eu já tô indo pro sexto período. Eu já tô, tipo assim, pertinho de me formar. Ano que vem, essas alturas, eu tô quase me formando. Então, assim, insistam, gente, insistam, sabe? Se dediquem, porque olha, eu ralei tanto esse bimestre, mas valeu muito a pena, sabe? Valeu muito a pena. E é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Estudem, que no final das contas tudo vai valer a pena. Tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal. Gente do céu, nós já estamos com quase 2.100 inscritos. A última vez que eu postei vídeo, a gente tinha acabado de bater 2.000 inscritos. Muito obrigada. Vocês que são novos aí no canal, que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, tá? Comentem aqui embaixo se vocês tiverem alguma dúvida. O livro de vídeos de indicação de livros, que eu acho que eu me perdi. O vídeo de indicação de livros é o próximo vídeo que eu vou postar. Eu ainda tô vendo se eu vou separar eles por bimestre, porque eu falo bastante. Ou se eu vou fazer tudo num vídeo só, tá bom? Dá um joinha nesse vídeo, me siga lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo.